Boa tarde, povo lindo de Deus, sejam todos bem-vindos à palavra que vem do Senhor. E vamos aqui ao desafio de número 2, que é gravar o provérbio do dia de hoje, dia 6, né? E como eu comentei com os irmãos no vídeo anterior, tá muito quente em São Paulo e eu tô tendo o desafio de gravar esse vídeo dentro do carro fechado. Tá muito calor, mas vamos lá. O Senhor pediu para que eu lesse para vocês do versículo 6 ao versículo 11 de Provérbios 6 e explanasse para vocês sobre alguns pontos que aqui a palavra traz. Então, antes que iniciemos a palavra, abra seu coração, né? Abra sua mente, abra seu coração, para que você receba verdadeiramente a palavra, que você tome posse, para que você usufrua daquilo que o Senhor está entregando para você hoje, para que você tenha a sabedoria, né? Tenha o discernimento para receber aquilo que o Senhor deseja que você saiba, aquilo que Ele deseja que toque teu coração e o que Ele deseja que você faça. Como eu citei no vídeo anterior, às vezes a atitude que Ele queira de você é um silenciar, às vezes é uma mudança de comportamento e às vezes é uma ação propriamente dita. Então, que nós estejamos abertos para receber a palavra, para tomarmos posse da palavra, né? E usufruirmos o máximo possível, né? E algo que o Senhor me diz é assim: nunca despreze detalhes do que é dito, porque às vezes nós achamos que o começo da pregação é para mim, mas o restante não é. E o que o Senhor pede para mim te dizer hoje é: acolha tudo, não despreze nada. Lembre-se que a palavra ela é viva e Ele pede para salientar que não é só de pão que se alimenta o homem, mas da palavra que vem do Senhor. Então vamos lá. A palavra hoje, no dia 6, ela diz assim: observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim ela armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. A palavra por si só, ela não precisa de explanação nenhuma, porque ela por si só, ela já fala tudo o que nós precisamos saber. No entanto, o Senhor, Ele pede para eu trazer para você que muitas vezes o que nós precisamos, quando Ele fala assim, no versículo 4 e 5, Ele diz assim: não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que o pode prender. O Senhor, Ele pede para eu explanar para você que quando, nesse contexto que Ele pede para eu entregar para você hoje, porque se nós formos ler o provérbio na íntegra, ele está falando sobre se você caiu na mão de um fiador, você precisa dar o seu melhor, se humilhar para você se livrar de um laço do passarinheiro que você caiu. Mas o que o Senhor deseja que eu entregue para você é que muitas vezes esse sono que ele pede para trazer para você hoje é um despertar. Não necessariamente o sono de você estar lá, de você ficar abraçado no seu travesseiro e você não levantar de manhã. Mas ele está falando sobre você se despertar, sobre você abrir a sua mente, sobre você adquirir conhecimento, seja na leitura de um livro, seja fazendo um treinamento, mas fazer algo para que você expanda a sua mente, para que você viva a metanoia, para que você verdadeiramente vire a chave. Então, o que o Senhor pede para eu entregar para você é que assim, veja, quando Ele fala assim para você,
Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor e nem governante, e ainda assim ela armazena suas provisões para o verão. Nesse sentido, hoje, porque o Senhor, como eu aprendi, né, a palavra é viva, o Senhor usa a palavra da forma que Ele deseja. Nesse sentido, hoje, o Senhor pede para eu te entregar que, veja, você não precisa que ninguém fique te empurrando e falando o que você precisa fazer. É só você olhar para o seu cenário e você saber o que você precisa. É só você olhar para o teu cenário, pode ser que no teu casamento ele esteja meio abalado, então você precisa buscar algum tipo de conhecimento, buscar algum profissional, procurar uma leitura que vai agregar, que vai trazer valor, que vai fazer algo para o teu casamento melhorar. Por exemplo, muitos casais, eles não conhecem a sua linguagem de amor, eles não conhecem o seu perfil comportamental. E o Senhor, Ele me usa muito através do conhecimento que eu tenho, através da minha profissão, para entregar para os irmãos a busca desse conhecimento, porque o conhecimento liberta. Então, às vezes você precisa entender a linguagem de amor do teu parceiro. Às vezes você precisa entender a sua linguagem de amor, porque às vezes a sua linguagem de amor é uma linguagem de servir. Então, você está o tempo todo servindo ele e a linguagem dele é toque e você tem horror a ser tocada. E ele quer te tocar o tempo todo e você está se incomodando com isso. E, na verdade, é a linguagem de amor dele, porque a gente entrega aquilo que nós temos. Então, assim, nós esperamos que o outro corresponda àquilo que, na verdade, nós somos e não necessariamente aquilo que o outro é. E, da mesma forma, em relação a perfil comportamental. Então, às vezes, o seu perfil é um, o perfil do seu marido é outro, você não conhece, você fala com ele da forma que você entende, mas não é a forma como que ele compreende. Então, nós precisamos ter sabedoria de olhar para o nosso cenário e entendermos o que é que está faltando. Olha para a tua vida profissional, o que está faltando para você alavancar? Olha para você, faz uma autoanálise para você saber. Ou seja, não é ninguém que precisa ficar te cutucando. Pode ser sim que você precise de um profissional para fazer perguntas para você, como é o trabalho que eu exerço, mas não é sobre isso que o Senhor deseja que eu fale, mas que você busque um treinamento, um livro, um conhecimento que você esteja precisando. E isso você vai saber como? Olhando para o teu cenário, olhando para o que está à tua volta. Então, o que ele fala para você despertar, para você parar de dormir no ponto. Ou seja, para de reclamar, para de botar defeito no outro, para de fazer mimimi e olha para você e fala assim, aonde eu errei? Lembra que ele falou sobre Salomão? Sobre analisar, sobre autoconsciência, sobre autorreflexão, sobre qual foi a atitude que eu tive em relação a esse problema, o que é que eu preciso fazer para mudar. Então, nós precisamos parar e fazer uma autoanálise. Qual foi a atitude que eu tomei, que eu me coloquei nessa situação? O que eu posso fazer de diferente para mudar? Então, ele pede para você, no dia de hoje, para você parar e olhar para você. Como ele diz aqui, até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando você vai se levantar desse sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços? Porque às vezes, irmãos, a gente está numa situação, ela está tão complexa, que a gente cruza os braços esperando um milagre. O milagre ele só vai acontecer se você se movimentar. Porque se você ficar de braço cruzado, o Senhor não vai se movimentar. Então, você precisa dar um passo para que o Senhor dê outros. Você precisa se movimentar para que Deus possa fazer um milagre na sua vida. Agora, se você ficar de braço cruzado esperando, as coisas elas não vão acontecer, elas não vão mudar. Agora, se você começar a se movimentar, se você começar a buscar, por exemplo, eu não sei que livro que eu leio, eu não sei que tipo de conhecimento eu estou buscando, mas eu vou lá na livraria. E aí eu vou lá na livraria e falo assim, Senhor, coloque o livro que eu preciso ler nas minhas mãos. Eu tenho certeza, irmão, que ele vai fazer isso. Você vai entrar na livraria e ele vai te apresentar o livro que você precisa ler. Às vezes você fala assim, Senhor, eu não sei que treinamento eu preciso fazer. Me instrui. Aí você vai lá no Google e coloca lá, treinamento. O Senhor vai colocar na tua mão o treinamento que você precisa fazer. Mas como, Célia, que isso acontece? Aconteceu comigo, vai acontecer com você também.
porque nós não somos diferentes, nós somos filhos de um mesmo Deus. Então, o que o Senhor pede para eu trazer para você hoje é muito simples, é muito, como que eu posso dizer para você? É simples, não tem mistério nisso. O que ele pede hoje para você é: tenha atitude. Não espere ninguém bater na sua porta e fazer um toque, toque, toque e o milagre vem, caia sobre você. Ele quer que de mim e de você que tenhamos atitudes. Atitudes. Então tenha sabedoria, tenha atitude. Não sei que livro ler? Ok, vai numa biblioteca, entra na Amazon, começa a fazer pesquisa de livro. O Senhor vai mostrar, Ele vai tocar no seu coração, Ele vai colocar um livro na tua mão, o livro que você precisa ver. Ele vai colocar o treinamento que você precisa fazer. Às vezes, a única coisa que você precisa fazer é sentar e olhar suas contas. Às vezes, o que você precisa fazer é olhar para o teu cenário, olhar para os teus resultados e falar assim: olha, eu preciso estabelecer uma meta nova para eu mudar. Eu preciso estabelecer uma meta porque eu nunca estabeleci uma meta. Então, você precisa ter sabedoria nesse momento para você despertar. O Senhor está falando assim para você: desperta, acorda, chegou o momento da grande virada. Para isso eu preciso que você desperte, para que eu possa fazer um milagre na sua vida. Então aqui está o recado. O que Deus quer que você saiba, o que Deus deseja que você sinta e o que Ele verdadeiramente deseja que você saiba. O cenário que você está vivendo eu não conheço, eu sei o cenário que eu estou vivendo. Então, a partir do momento que você sabe o cenário que você está vivendo, olha para ele com amor. Por mais que te doa, olhe para o seu cenário com muito amor e faça o que precisa ser feito. Seja a leitura de um livro, seja a busca de um treinamento, seja estabelecer uma meta, faça. Organizar sua casa, limpar, arrumar, seja o que for, faça. Comece do menor para depois você ir para o maior. Não queira ser de cima para baixo, não é assim que funciona. É de baixo para cima, é do menor para depois você ir para o maior, ok? Fiquem com Deus, um beijo enorme para você e eu te vejo amanhã, amém?